Bom, pessoal, agora a gente vai estar falando sobre a vantagem de ser, ou melhor, as vantagens de ser um investidor e ser sócio de boas empresas. Beleza? A gente vai estar olhando basicamente duas empresas de setores diferentes, mas só para você ter, não comparando, mas a gente vai estar olhando como elas cresceram, como cresceu o lucro, como cresceu o dividendos, para você ter uma ideia de como seu dinheiro ia rentabilizar, certo? Vamos lá, uma breve introdução para você aqui. Vantagens de ser sócio de boas empresas são inúmeras e já falamos de algumas, mas guarde esta informação. Um negócio é uma máquina de fazer dinheiro. Gente, um negócio é uma máquina de fazer dinheiro. Faça dinheiro legalmente, imprima seu próprio dinheiro. É basicamente isso, é uma máquina. Tu põe teu dinheiro ali, ele se multiplica. Não é mágico isso? Então, guarde essa informação. O negócio é uma máquina de fazer dinheiro. E se você é dono de um, cedo ou tarde, este negócio te proporcionará a realização de seus sonhos. Ou seja, negócio é a máquina de fazer dinheiro que cedo ou tarde vai proporcionar a realização do seu sonho. Você precisa abrir uma loja, você precisa contratar gente, você precisa vencer a burocracia do Brasil, você precisa isso, precisa aquilo. Não. Você pode simplesmente investir na bolsa, que vai ter tudo rodando para você, um negócio já testado, com milhares e milhares de clientes, bilhões e bilhões de faturamento, e você pode começar com qualquer dinheiro, como você viu. Então, gente, você se tornar investidor, se tornar sócios de boas empresas, vai proporcionar a você realizar o seu sonho lá na frente, porque afinal, um negócio é uma máquina de fazer dinheiro, certo? Basta você escolher se tu vai querer botar parte desse dinheiro no teu bolso, certo? Tá na tua mão e vamos seguindo aqui na introdução. Uma boa empresa não é tão difícil de identificar. Afinal, empresa boa é aquela que dá lucro. Partindo desse princípio, vamos ver alguns exemplos e como o seu dinheiro pode se multiplicar quando está bem investido. Primeiro exemplo aqui é sobre o Itaú Unibanco. Com certeza você já passou em frente à agência do Banco Itaú, já viu inúmeras delas e provavelmente você até é um correntista, não é? Talvez alguém da sua família, e você vê que esse banco é enorme. Agora vem surgindo Nubank, Banco Inter, essas fintechs, mas podem ser gigantes, podem estar se tornando gigantes até, pode estar crescendo. Mas um fato inegável é que o Itaú é o banco mais lucrativo da América Latina. Então ele era o maior banco, agora atualmente não é mais porque o Nubank passou em valor de mercado. Mas o Nubank não dá lucro, ele dá prejuízo. É a estratégia dele. É outro caso, mas a gente vai tratar do Itaú Unibanco e dos seus lucros crescentes. E é um banco de história. Vamos descobrir por quê. Fundado em 2 de janeiro de 1945 por Alfredo Egídio de Souza Aranha, é o maior banco do Brasil e o mais lucrativo. Vejamos um pouco a seguir. Crescimento do lucro líquido. Vamos lá. DRE do Banco Itaú. DRE é demonstrativo de resultado do exercício. É uma sigla contábil na qual você vai aprender lá no nosso curso. A gente vai estar passando ponto a ponto. Mas o que você precisa entender é dentro dessa siglazinha que se encontra o lucro, tá? E é dali que a gente tirou essa informação da plataforma Status Invest, que a gente vai abordar muito ela dentro do curso também. A gente vai olhar as ações lá, vai olhar os indicadores, os números, vai comparar uma com a outra e você vai se familiarizar com essa plataforma que é incrível, a Status Invest. Certo? Você vai aprender aqui sobre contabilidade, investimento, finança pessoal e tudo que você quiser. Tá bom? Então vamos nessa. DRA do Banco Itaú. Se você olhar aí, é de 2010 a 2019, o período que eu selecionei. Então, próximo a uma década, né? 9 anos, vamos lá. Nesses 9 anos, o lucro saiu de 10 bilhões para 30. Mas é lucro, viu? Não é faturamento. Lucro, receita líquida.
lucro líquido. Então ela faturou bem mais. Ela não, o banco faturou bem mais. Certo? Então imagina você lucrar 10 bilhões em 2010 e agora, tipo lá em 2019, faturando 30 bilhões e não para de subir. É um crescimento expressivo, né? Isso é muito bom. Empresa lucrativa com lucros crescentes. Não é empresa que lucra agora, dá prejuízo no outro ano, ou cai o lucro. Não, só sobe. Isso é muito bacana. Então, e como foi de dividendos, né? Vamos entender agora. Nos últimos 5 anos, no caso no período de 2016 até 2020, os dividendos foram um pouco variáveis, mas se você pegar uma média, ele está subindo. 2020 teve o problema da crise, né, da pandemia, então isso afetou um pouco. As empresas acabam que, ao invés de distribuir, é melhor segurar um pouco desse dinheiro, que não se sabe o que estava por vir pela frente. Então é bom você segurar um pouco esse dinheiro ao invés de dar aos acionistas, né? Você distribui em dividendos. Porque quanto mais a empresa tem de dinheiro no caixa, mais ela pode passar por crises com segurança. Porque se a empresa está sem caixa, ela tem que ficar se endividando. E no caso do banco, o banco não possui dívidas. O banco não tem dívidas, certo? O banco ele te empresta dinheiro, ele não tem dívidas. Então ele decidiu por aumentar o seu caixa. Então você vê que o banco Itaú ele sobe o crescimento do lucro e os seus dividendos também estão legais, certo? Próximo exemplo, pessoal, é a Raia Drogasil. É uma outra empresa, não é aquela lá que a gente citou, a Hypera Pharma. Não é a Hypera Pharma, pessoal, é a Raia Drogasil, certo? Essa aqui é outra empresa que está na bolsa e provavelmente você conhece. Então eu peguei esse caso para a gente dar uma estudada. Fundada em 28 de março de 1935 por João Batista Raia, é uma rede de farmácia bem consolidada no mercado brasileiro e vejamos a seguir um pouco dos resultados. A DRE dela, né, de lucro líquido, é incrível, pessoal. Olha isso, de 2010 até 2019, de 2010 até 2013 estava tímido, estava regular, linear, mas de 2014 em diante explodiu. Olha isso, saiu de 200 milhões, perto de 200 milhões, para praticamente 800 milhões de lucro, quase 1 bilhão. Né? Incrível, não é, pessoal? Os dividendos aí você pode ver na tela até 2020 estáveis, o que é legal, mas é interessante também que venha tendo um crescimento. Então, quando você investe, você busca algo estável e com crescimento. Nesse caso aí, 2020 sempre foi um ano atípico, você pode ver tanto para o Banco Itaú, tanto para a Raia Drogasil e para outras empresas. Porém, a expectativa é de crescimento no longo prazo, certo? Vamos simular um investimento igual a gente fez lá atrás na renda fixa. Lembra que a gente comparou Selic com CDI, com poupança e com Bovespa? Vamos fazer isso com essas duas empresas que a gente está analisando aqui em questão, só para você ver o lucro. A gente só está olhando isso, não estamos olhando mais nada. Tem diversas outras variáveis que você pode olhar para te dar uma análise, uma base completa. Beleza? Isso aqui é só para você entender se vale a pena ou não investir em ações. Porque eu te mostrei quanto rende seu dinheiro na renda fixa, agora eu estou te mostrando quanto rende se você investir em ações. Beleza? Esse é o intuito. Então vamos ver se vale a pena ou não comparado, né? O risco-retorno. Temos aqui Itaú, valor investido R$1.000. No caso, esse ano foi em 2010, eu fazendo a simulação. Número de ações, comprava 95 ações em 2010. E a rentabilidade nesse período, até 2019, no caso, levando em consideração 9 anos, a rentabilidade foi de 204%. Você fez uma boa rentabilidade nesse período. Dividendos pago por ação seria de 11,63. Belezinha, pessoal? Então, no final do período, você teria
R$ 3.144,85. Aqueles 1.000 se tornaram isso, certo? Isso sem reinvestir os dividendos, né? Então seria muito maior, isso só com a valorização. Seguindo aqui, Raia Drogasil, os mesmos R$ 1.000 investido em 2010 e retirados em 2019. Foi uma rentabilidade astronômica, meu amigo. Você colocou R$ 1.000, que comprou 122 ações, rentabilizou 1.418%. Os dividendos pagos foram de R$ 497,76. E o total que você retira, se você quiser, é claro, mas você teria retirado em 2019, seria de R$ 15.680. Cara, é R$ 1.000 paradinho sem fazer nada. Tu não colocou R$ 1.000 todo mês. Não, você só colocou R$ 1.000 e esqueceu. Isso, simplesmente isso, seu dinheiro se multiplicou, certo? E é importante você entender aqui que o Banco Itaú, por exemplo, ele já é uma empresa muito grande. Tu vê o faturamento dele, deu quase 30 bilhões, sendo que a Raia Drogasil não deu nem 1 bilhão naquele período de faturamento, né? Então você vê que, de repente, empresas menores podem te apresentar uma rentabilidade maior. Vai ser sempre assim? Não, mas tem essa questão. Quanto menor, mais espaço tem para crescer. Quanto maior, menos espaço você tem para crescer, certo? E tudo varia de setor para setor, enfim, etc e tal, que você vai estar aprendendo no nosso curso, uma análise completa. Isso aqui é só uma introdução, é só para você ficar familiarizado, mas lá você vai aprender profundamente como tudo funciona. Mas aí você pode ver que o seu dinheiro se valorizou bastante. No pior do cenário aqui que a gente levou em consideração, 204%. E no melhor do cenário, 1.418%. E aí, vale a pena investir em ações? Eu te pergunto. Responda. 1 minuto para a resposta. Enquanto isso, eu vou tomar água. E aí, pensou? Vale a pena? Comparado com a poupança, com o Selic, com o CDI e até com o próprio Bovespa? Então, acho que você já chegou à sua conclusão. Vamos agora, vou ler esse textinho que eu preparei para você e depois a gente bate o nosso papo, que vai ser a encerração da nossa terceira aula do mini curso gratuito. Ações é o melhor investimento ao longo do prazo se você escolher boas empresas. E o tempo é o melhor amigo. O tempo é seu melhor amigo. Quanto maior o tempo, investir por 30, 50 anos, melhor ainda. Quanto mais tempo, melhor. É igual vinho. Vinho, uísque, quanto mais velho, melhor. Esses resultados maravilhosos que vocês viram foi apenas com R$ 1.000. E se você tivesse colocado ao menos R$ 100 por mês, todos os meses, o resultado seria astronômico. E estamos falando de apenas 10 anos. Na verdade, 9 anos. Então, galera, se você tivesse feito R$ 100 todo mês, te garanto que você teria uma bolada, uma grana, porque esse juros sobre juros, rendimento sobre rendimento, ia virar uma nota de uma bola de neve do bem, certo? Por isso que é importante você fazer o primeiro aporte e você fazer todo mês um aporte, beleza? A gente vai tá tratando disso com estratégia, com diversificação, lá na frente no nosso curso. Mas aqui você viu que apenas R$ 1.000 paradinho, sem fazer nada, te rendeu essa grana. Então eu te convido a plantar essa semente hoje. E daqui a 10 anos você irá desfrutar da sombra e dos frutos da sua plantação. Gente, o melhor momento é agora. Ah, mas isso foi em 2010 a 2019. E agora, de 2022 até 2032? Cara, você tem que começar agora, se você já não começou ainda. O melhor tempo é agora. E também o melhor tempo foi antes. Então, tipo, o antes já passou. Agora o melhor tempo é agora. Entendeu? Porque no futuro
você vai estar ali colhendo os seus frutos com certeza. E aqui na DOFBiz a gente vai te ensinar a investir no Brasil, no exterior, dentro e fora da bolsa, se você precisar e tiver vontade, e em diversas classes de ativo, inclusive nessas novas modalidades como criptomoeda, investir em metaverso, investir em ouro, em imóveis, em ações, em fundos imobiliários, em câmbio, o que você quiser, você vai poder investir. Então, de repente, você tem o domínio de alguma área específica, você estudou, foi para a faculdade, trabalha com isso, você entende disso, você provavelmente vai estar até mais familiarizado com o setor e você vai poder investir com confidência. A gente vai estar te auxiliando em todo o processo. Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. A próxima aula e a outra está imperdível. Aula 4 a gente vai estar tratando aí como analisar, levando em consideração o gráfico e levando em consideração alguns números de análise fundamentalista. Então a gente vai estar tratando disso na próxima aula. E na quinta aula você vai ver como comprar ação na prática. Então não perca, eu te espero lá e pergunta, já leu o PDF Machinou? Tô te cobrando que é para você ler. Beleza? Então te vejo já na próxima aula.